A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu só conheço uma pessoa que é capaz de pegar R$1 e multiplicar por 30. Que é capaz de pegar R$1 e multiplicar por 60. Pegar R$1 e multiplicar por 100. Esta pessoa é Jesus Cristo. Mas este milagre de multiplicação só acontece para aqueles que ouvem a palavra e a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Eu estou lendo isso aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Contribua amorosa e generosamente para a pregação do Evangelho no nosso país e também no exterior, porque agindo com generosidade, o Senhor Jesus multiplicará a tua semeadura e você colherá estes frutos no tempo certo de Deus. Anote, por favor, a conta para você depositar a sua doação, a sua oferta, a sua primícia, o seu holocausto e se sentir de Deus até o seu sacrifício, porque o coração bom e generoso ama a Deus acima de todas as coisas. Anote a conta no Banco Bradesco, agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35.333, dígito 7. Se você prefere o Banco Itaú, anote. Agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Aquela pobre velhinha acordou pela manhã, sentindo muito frio, e ela estava com muitos agasalhos e com meias nos pés, mas ela tremia de frio. Ela pensou, velho sente muito frio. Aí ela olhou pela janela do seu barraco e viu que de fato estava muito frio lá fora. Aí ela fechou o máximo que podia aquela janela, mas ondas frias entravam pelos vãos das tábuas do barraco. E ela tremia. E ela estava com fome. Morava sozinha naquele barraco em cima do morro. E ela foi até aquele armáriozinho que servia de despensa e abriu e não viu nada para comer. Pegou uma latinha de mantimentos onde costumava guardar farinha, mas só pelo peso ela sentiu que a lata estava vazia. Mesmo assim abriu para ver se tinha um pouquinho lá dentro, quem sabe. Mas não dava nem uma colher, não tinha nada. Aí ela fechou a lata e pensou, eu vou voltar para a cama e descansar mais um pouquinho, assim eu engano a fome. Aí ela ficou deitada, estava frio, se cobriu o máximo que pôde, mas a fome foi aumentando e ela não conseguia dormir porque estava com fome. Ontem já não tinha jantado. Ela precisava comer alguma coisa. Aí ela teve uma ideia. Por ser uma cristã fervorosa, ela pegou uma panelinha velha de alumínio,
e encheu com água do filtro e colocou no fogão. Acendeu o fogo e começou a ferver aquela água. Aí ela abriu ali mais uma vez o armáriozinho e pegou o sal e jogou o sal dentro da água, como se estivesse temperando. Ela pegou aquela latinha de farinha, abriu e despejou o que podia, mas olha, não caiu nada, era farelo mesmo e muito pouco que ficou boiando na água que ela fervia. Aí ela guardou a latinha, foi ao pé da sua cama, ajoelhou-se e começou a orar. E ela dizia: meu Deus, o Senhor nunca me desamparou. E eu nunca cheguei a esse ponto. Meu Deus, olha lá no fogão. Estou fervendo a água. Já pus até o sal. Só falta a farinha. Manda a farinha para mim, Senhor. Faz a farinha aparecer lá naquela panela. Faz, Senhor. E ela ficou debruçada ali orando. Orou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. E ficou orando ali de joelhos. E pedindo: meu Deus, manda a farinha para aquela panela. Me sustenta, Senhor. E ela orou 1h30 até que bateram a porta do seu barraco. Aí ela parou de orar e escutou outra vez. Aí ela se levantou com os ossos doendo, se levantou com dificuldade e com seu chinelinho, com a sua pantufa, foi caminhando devagarinho e mais uma vez bateram a porta. Já vou, tô indo. Aí quando ela abriu a porta do barraco, tinha uma menina com uma sacola na mão, uma menina pobre também, que morava também naquele morro. E ela disse para a senhora: minha senhora, já tem mais de 1h30 que o meu pai está dizendo: leva essa farinha lá para aquela mulher, leva essa farinha lá para aquela mulher. E eu vim trazer para a senhora, meu pai está até brigando comigo. Ele queria que eu viesse rápido trazer essa farinha. Olha, não sei porquê, mas ele mandou trazer essa farinha para a senhora. Aí a velhinha levantou as mãos para os céus e começou a dizer: obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nunca desampara aqueles que te buscam. Obrigado. E a menininha ficou olhando, não entendendo nada. Aí a velhinha disse: vem, minha filha, vem aqui ver uma coisa que você nunca mais vai esquecer. E introduziu a menina no barraco e mostrou: tá vendo, minha filhinha? Ó, tá vendo essa água fervendo aqui? Eu coloquei essa água fervendo, coloquei o sal e fui orar. E comecei a dizer para Deus: Deus, a água está fervendo e já tem sal, já está temperada, só falta a farinha, manda a farinha. Foi isso que aconteceu, minha filha. Deus incomodou o seu pai para me mandar essa farinha. Daqui logo essa farinha. Aí pegou a farinha e despejou dentro da água e fez aquele angu. Ficou muito bom. Aí a menina disse: mas o meu pai falou que é para dar isso daqui também para a senhora. E olha só, um pedaço de carne seca. A mulher disse: Deus é bom demais. Pedi só a farinha que ele me mandou até a mistura. Oh, minha filha, Deus te abençoe. E pode dizer para o seu pai que as bênçãos não faltarão para a sua casa. E não faltaram mesmo. Aquele homem que foi incomodado por Deus para mandar a farinha trabalhava por conta própria e na mesma semana fechou um grande negócio e pôde até comprar uma casa melhor e mudar do morro. Mas também aquele homem nunca se esqueceu que as bênçãos vieram na sua vida quando ele sentiu no coração
de socorrer aquela pobre viúva necessitada. E toda semana ele mandava farinha para ela. E toda semana Deus mandava bênçãos para a sua vida. Esta palavra, esta ilustração do reino de Deus que você está ouvindo, confirma o que disse o salmista Davi quando já estava velho. Está escrito no Salmo 37, versículo 25, está escrito assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tá vendo só? A velhinha não precisou sair na rua de porta em porta pedindo, não. Deus enviou o seu sustento, porque Deus nunca desampara o justo e nunca a sua descendência vai mendigar o pão. E o versículo 26 diz assim: compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Este versículo valeu para o doador da farinha, que teve a sua vida grandemente abençoada. Confie no Senhor teu Deus, e jamais você precisará mendigar o pão. Compadeça-se sempre e atenda o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, o menino de rua, a pessoa que está pobre, a pessoa que está necessitada. Socorra sempre, e Deus sempre abençoará a tua vida e a tua descendência. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é Deus. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Às vezes a pessoa vai numa igreja, tem lugar para tudo, não é? Tem lugar para o louvor, para testemunho, para oração, mas não tem lugar para a palavra. E as igrejas ficam doentes por causa disso, porque falta alicerce. E a pessoa que não está alicerçada na palavra, ela cai. À medida que você vai ouvindo as mensagens e vem aqui na igreja e vai criando esse amor pela palavra, a tua vida vai sendo edificada. Então eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé, por favor, e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Assim que você achar, me faça um favor. Olha ao teu lado. Veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Aproxime-se dela com o Evangelho, mesmo não conhecendo a pessoa. Mostre onde nós vamos ler. Aqui está escrito o seguinte: e Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus
é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Amém? Vou ler de novo. Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Eu vou reler agora apenas o versículo 24 e vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro que repita em seguida. Vamos lá. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Amém? Quem crê que tudo que o Senhor Jesus pregou, ensinou, falou é a verdade? Quem crê? Quem crê que a palavra de Deus é poderosa e eficaz? Levante a mão assim. Você que crê nesta palavra, como a palavra de Deus, desocupe as tuas mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Aplaude a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para o Senhor Jesus. Você que está ouvindo pela rádio e até acompanhando pela internet, mesmo fora do Brasil, junte-se a nós agora. Vamos glorificar, vamos aplaudir, vamos levantar esse louvor até o trono do Altíssimo. Oh, glória! Isso, vai aplaudindo e dando glória. À medida que você aplaude e glorifica, à medida que Deus recebe, o teu coração se alegra. Isso, vai aplaudindo e dando glória. Abra a tua boca, diga glória, 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 glória a Deus. Isso, vai por tua conta agora. Pai querido, olha que coisa mais linda. O povo desta igreja com alegria te glorificando. Mas nós sabemos que pela rádio, em todo o território nacional, nos lugares mais distantes, tem gente te glorificando agora. E até fora do Brasil, Senhor, pela internet, tem gente te exaltando agora. Pai bendito, recebe este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Alegra mais cada coração. Pai querido, toda esta multidão veio aqui para ouvir a tua palavra. Quem ligou a rádio agora também quer ouvir o Senhor falar. Pai, não decepciona essas pessoas, não. Vem agora com teu espírito e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada pessoa nesta igreja, fale com quem está ouvindo à distância, remova todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Preste atenção que o Senhor Jesus revelou mistérios ocultos desde a fundação do mundo. E Ele abriu a boca em parábolas para revelar estes mistérios. Mas somente pode ouvir aquela pessoa que tem ouvidos para ouvir. E a diferença está justamente no ouvinte. Como que a pessoa ouve a palavra? Como que ela recebe a palavra? A atitude, portanto,
tem que ser de total atenção. A atitude da pessoa tem que ser de total adoração, porque é Deus falando com ela através da palavra. Ela tem que sentir temor no coração. A atitude da pessoa tem que ser de reflexão. A atitude da pessoa que ouve, do ouvinte, tem que ser de coração aberto. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus revelou mistérios que muitas pessoas não compreenderam. E os mistérios do reino de Deus não são complicados, são simples. Mas o ser humano precisa querer entender esses mistérios. Quem aqui quer entender a palavra de Deus? Veja como o Senhor Jesus começou a parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, você já começa a entender que o reino está ligado a coisas boas. Você nunca vai ouvir Jesus Cristo associar o reino dos céus com uma tragédia, com uma desgraça, com uma coisa ruim, com um fato incontrolável. Ele associa o reino diretamente a uma coisa boa. E de imediato, ele já revela um dos princípios da semeadura. Analisa o que Jesus acabou de dizer. Ele já revela um dos mais importantes segredos da agricultura, da semeadura, e que eu acredito qualquer pessoa que trabalha na lavoura sabe disso. Mas o homem da cidade, a pessoa que está com a vida urbanizada, nem sempre ela pega esses detalhes. Mas aqui está o princípio mais importante da semeadura, de imediato. Olha só. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Quer dizer que um agricultor, um semeador, que quer plantar e colher, porque ninguém planta para não colher, esse semeador, esse agricultor, ele sabe que não pode semear a pior semente. Parece até um detalhe bobo, simples demais. No entanto, Jesus Cristo fez questão de frisar que a semente tem que ser boa. Toda pessoa que está realmente interessada em plantar e colher, vai sempre plantar o melhor. Se a pessoa plantar o pior, ela já sabe que vai colher o pior. Então veja, o reino dos céus não semeia coisa ruim. O reino dos céus só semeia coisa boa. Nós somos agora cidadãos do reino dos céus. Nós vivemos agora de acordo com os princípios do reino. Nós não somos mais deste mundo. Então, o nosso comportamento com relação à semeadura tem que ser de acordo com o padrão estabelecido pelo reino dos céus. Porque se eu sou do reino, eu não posso semear a má semente. Se eu sou do reino, toda a minha semeadura tem que ser uma boa semeadura. E eu preciso tomar cuidado na escolha das sementes que eu estou plantando. E tudo na vida é semente. Se você hoje está sendo infeliz, pode ter certeza, é porque você semeou a infelicidade. Se você hoje está colhendo muita miséria na tua vida, acredite, você só está colhendo aquilo que semeou. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto a pessoa semear, isso também ceifará. Ou seja, a nossa vida neste mundo, ela é determinada pelo tipo de semente que nós plantamos. E todas as coisas ruins que nós estamos colhendo são consequências diretas
das sementes de má qualidade que nós plantamos. Ah, meu filho é um demônio! É porque lá atrás, quando ainda aquele solo era tenro e podia ser semeado, a criança ouviu muitas coisas ruins, ou viveu muitas coisas ruins, que foram sementes que foram formando a sua personalidade. Tudo que nós estamos vivendo no presente momento é consequência direta da nossa semeadura. Quando nós não éramos de Deus, nós semeávamos de tudo. Eu sei disso. Semeávamos coisas boas e semeávamos coisas ruins. Porém, mais coisas ruins do que coisas boas. Quando nós éramos do mundo, éramos assim. Eu não me lembro, eu não vou fazer média com ninguém, isso não é demagogia. Eu não me lembro, e não falo isso querendo me exaltar também não. Mas francamente eu não me lembro quando foi que eu falei um último palavrão na minha vida. Não consigo me lembrar. Mas eu me lembro que quando eu era do mundo, em qualquer frase que eu falasse, se tivesse 10 palavras, pelo menos 7 era nome feio e palavrão. Ou tinha sujeira no meio. É por isso que antes de eu me converter, eu era um camarada altamente perturbado e infeliz. E não compreendia por quê, que aos 20 anos de idade eu já queria morrer. Só plantava coisas ruins. Então veja só, a pessoa que agora é do reino, ela sabe que não deve fazer coisas erradas, não é? Antes nós não tínhamos esse cuidado, mas agora o pecado nos incomoda. Se a gente fizer alguma coisa errada, e nós não somos proibidos de fazer, diga-se de passagem, mas se a gente fizer alguma coisa errada, aquilo vai nos incomodar. O pecado agora nos incomoda. Se escapar um palavrão da tua boca, eu tenho certeza que você vai ficar arrasado, arrasada. Se você fizer alguma coisa errada, que o teu coração te mostra que está errado, que a tua consciência te mostra que está errado, que a palavra de Deus te mostra que está errado, você tem liberdade para fazer o que quiser, mas aquilo te incomoda de uma tal maneira que não serve mais para você. E essa mudança aconteceu a partir do momento do nosso conhecimento do reino de Deus. E à medida que a gente vai conhecendo o reino de Deus, nós vamos desejando uma santificação. Nós vamos passando por um processo de santificação. Daí, a escolha de boas sementes passa a ser uma consequência natural daquilo que nós já estamos vivendo no reino de Deus. Toda pessoa que já é do reino e que conhece o reino e que já foi alcançada pelo reino, consequentemente, ela semeia coisas boas. Se você ainda está com pensamentos de vingança, pensamentos de morte, pensamentos de retaliação, pensamentos de briga, pensamentos de confronto, pensamentos ruins, é porque você ainda não está totalmente vivendo o reino de Deus na sua vida. Quando você vive o reino de Deus na sua vida, você vai sofrer afrontas, perseguições e injustiças. Mas apesar disso tudo, ainda assim as tuas sementes serão boas. Porque você não vai se sentir à vontade em semear coisas ruins. Eu tenho poder de oração. Se eu ficar com muita raiva de uma pessoa e eu orar contra ela, eu posso destruir aquela pessoa muito mais do que qualquer macumbeiro conseguiria fazer. Só que eu já não tenho vontade de fazer uma oração para uma pessoa ser destruída.
posso até ficar irado, mas aí o meu coração e a minha inteligência, o meu intelecto, vai me mostrar que isso não está certo. E que a palavra do reino de Deus diz o seguinte: aí eu tenho que escolher qual semente eu vou plantar. Ou eu planto a boa semente da palavra de Deus, do reino de Deus, e ajo de acordo com a palavra, de uma maneira coerente com o que o Senhor Jesus ensinou, ou eu vou escolher a má semente. Não quero nem saber, Jesus me dá licença agora. Agora eu não quero saber de Bíblia, agora eu não quero saber de Evangelho, agora eu vou do meu jeito. Também posso fazer isso, só que agora eu sei que esse comportamento não é coerente com a semeadura do reino de Deus. Daí, uma das maiores lições que o Senhor Jesus nos ensinou é o perdão irrestrito a qualquer pessoa. É o perdão incondicional aos piores inimigos. É o perdão gratuito, mesmo quando a pessoa não merece. Então eu vou ter que escolher o que eu vou semear. Mas aqui no início da parábola, o Senhor Jesus já está dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. É impossível uma pessoa do reino semear a má semente. Você está compreendendo? Não se devem nomear entre nós fofocas, iras, pelejas, contendas, adversidades, concorrências, porque você vai ver já já que esta é a semeadura do inimigo. O reino de Deus não semeia má semente. O diabo faz isso com muita competência. Eu não vou ajudar Satanás a plantar o joio no meio do trigo. O diabo já é muito competente, não precisa de mim para ajudá-lo, não. Agora, o reino de Deus, eu tenho que fazer escolhas, e o reino me propõe a boa semente. Então, olha só. Primeiro, se eu quero colher coisas boas, eu tenho que semear coisas boas. Se eu quero colher o melhor, eu tenho que semear o melhor, e isso em tudo, seja na atitude, ou seja na vida financeira, ou seja na vida material, ou na vida sentimental, ou em qualquer área da nossa vida. Se eu quero colher coisas boas, eu tenho que semear coisas boas, porque o diabo, ele já age para semear a má semente. E olha, o reino só semeia a boa semente. Toda vez que você perceber que vai semear alguma coisa ruim, pare e reflita, porque a má semeadura é própria do inimigo do reino de Deus. E veja o que diz aqui a palavra, igreja, no versículo 25: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Por que o inimigo conseguiu semear o joio no meio da plantação boa? Porque os homens dormiram. Ou seja, faltou vigilância. Quando é que eu semeio a má semente? Quando eu não vigio. Poxa, eu não devia ter feito aquilo. Mas já fiz. Quando eu vi, eu já tinha feito. Foi porque eu estava dormindo. Porque faltou vigilância. Mas dormindo os homens. Veja que quem semeou foi o homem, mas dormindo os homens. Às vezes os homens dormem, se esquecem de abrir os olhos e enxergar direito as coisas, se deixam levar por paixões, por sentimentos ruins, porque a pessoa momentaneamente não vigiou, dormiu, fechou os olhos, cochilou. Aí veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O joio
ele é em tudo parecido com o trigo. Uma vez eu fui para Israel e eu nunca tinha visto joio na minha vida. Aí nós estávamos andando no caminho e o guia parou assim o grupo e falou: vocês já viram um joio? Falei: cadê? O joio é isso aqui. E tinha na beira do caminho. Parece uma espiga de trigo. É muito semelhante ao trigo. Aí eu falei: poxa, vou pegar um de lembrança, né? Vou pegar um joio para mim. Aí me agachei ali, peguei o joio. Aí eu comecei a examinar o joio. Ele é igualzinho ao trigo. Só que dentro não tem grão nenhum, não tem semente nenhuma. Onde deveria ter o grão de trigo, ele é oco, é só palha. Tem aparência de trigo, mas não tem fruto. E o que o Senhor Jesus ensinou para você distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta? Para você distinguir o verdadeiro cristão do falso cristão? Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então, o inimigo ele veio e plantou ali o joio, não é? No momento em que estava no início da plantação, as sementes se misturaram. O inimigo fez isso quando os homens dormiram, né? Numa hora de trevas. O inimigo semeou o joio e se retirou todo contente. Não vai demorar muito, esse joio vai brotar no meio do trigo. O inimigo ficou muito satisfeito. E depois ele se retirou. O diabo, depois que ele planta a má semente no meio da boa semente, ele não precisa ficar ali. Porque ele sabe que aquela má semente vai crescer. Quando você, que conhece o reino, dorme, cochila e é atacada por raiva de uma pessoa, por ódio do teu semelhante, por antipatia a alguém, por concorrência contra alguém, seja na igreja, no trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, na tua escola, em qualquer lugar, ali já foi plantado o joio. Poxa, eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa me irrita. O diabo não precisa ficar ali cutucando não, porque ele sabe que ele já plantou a má semente, ele se retira, ele sabe que a má semente vai frutificar. A má semente vai crescer no meio do trigo. Agora, nessa parábola, por que o inimigo fez isso? Porque o homem, ele vai e semeia a boa semente no seu campo. Ele não semeou no campo do vizinho. Ele não invadiu nenhuma propriedade. Ele semeou no seu próprio campo a sua boa semente, com o seu próprio trabalho, não se meteu com a vida de ninguém. Não incomodou ninguém, não ultrapassou os próprios limites, está cuidando só da sua vida. Mas por que o inimigo foi lá, enquanto os homens cochilavam, e plantou o joio, a má semente? Por quê? Por causa da inveja, com desejo de destruir o que os outros estão construindo, para atrapalhar o que alguém está fazendo de bom. A pessoa que está semeando a boa semente, ela não está preocupada com A, B, C, D. Ela não está preocupada com a vida de ninguém. Ela está no seu campo, plantando a sua boa semente com o seu próprio trabalho. Mas os invejosos, eles ficam incomodados. Então eles querem atrapalhar aquilo que a pessoa do reino está fazendo. Você já leu, com certeza sim, quando Isaac estava lá em Gerar, lugar de permanência, e Isaac começou a prosperar e se tornou um homem poderoso. Ele estava no lugar que Deus tinha mandado ele estar. E ele semeou naquele mesmo ano e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, diz a palavra. E aí ele começou a prosperar, e ele ia se engrandecendo, e foi crescendo, até que se tornou muito grande.
que os inimigos fizeram quando viram toda a prosperidade e felicidade de Isaque? Vamos retornar no início da palavra em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12. Olha só, Isaque está semeando no reino, porque Deus falou para ele: fica aqui, eu vou te abençoar. Então veja, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Na parábola do joio e do trigo, foi isso que o inimigo fez. O reino dos céus é semelhante ao homem que plantou a boa semente no seu campo. Que o inimigo invejoso pensou: eu vou bombardear essa semeadura, eu vou atrapalhar essa semeadura, eu vou boicotar esse esforço, eu vou sabotar essa plantação. E você vê, ele aproveita uma hora que a pessoa não está vigiando e entra com a sua má semente. Movido de quê? De inveja. Por que o diabo não foi plantar no seu próprio reino, hein? Porque nós sabemos que o diabo tem o seu próprio reino. Por que ele entrou no campo do homem bom, onde a boa semente estava plantada? Por que ele não plantou a má semente lá onde ele tem domínio completo, onde é sua propriedade? Repare, porque lá onde Satanás tem o seu campo com más sementes, ele não precisa plantar mais. O diabo não precisa semear mais nesse mundo. Aonde o diabo está interessado em semear? No campo de Deus, em gerar, no lugar de permanência, no lugar do povo de Deus. Aonde o diabo mais deseja plantar, pensa comigo. O diabo tem um sonho. O diabo deseja plantar no meio da boa semente, no meio do povo de Deus. O diabo, ele sonha com isso. Todo o tempo: se eu conseguisse plantar o joio ali no meio onde foi plantada a boa semente. E é por isso que você é um alvo de Satanás. Acredite, olhe bem para mim que eu vou repetir isso. Você, com todos os teus projetos, com todos os teus planos, é um alvo de Satanás. O diabo, ele planeja dia e noite contra você. O diabo só está esperando você cochilar, você dormir, você não vigiar, para ele plantar a pior semente na sua vida. O sonho de Satanás é semear no meio do povo de Deus. Lá fora, Satanás tem uma colheita tão abundante, mas ele despreza. Ele quer essa colheita aqui, ó. Ele quer essa colheita, porque aqui está a boa semente. O diabo, ele quer atrapalhar a boa semente. Deixe-me te dizer isso com todas as letras. O diabo não irá sossegar. Acredite, ele não irá sossegar enquanto não plantar no teu coração muita amargura, muita mágoa, muito ressentimento, muito ódio. O diabo não vai sossegar. Ele vai usar pessoas que chegarão em você para dizer: sabe o que fulano falou de ti? Sabe o que Beltrana falou a teu respeito? Para te provocar ira, para te provocar o ódio. O diabo, ele quer plantar a má semente no teu coração. Por isso que nós, o povo de Deus, além de vigiarmos, temos que estar conscientes disso. Eu não vou ficar de braços cruzados.
Eu estou sabendo que o reino dos céus é assim. Jesus Cristo revelou o mistério. Eu não vou ficar de braço cruzado. Deus me mandou ficar aqui em Gerar. Aqui nesta igreja é o meu lugar de permanência. Eu vou permanecer aqui, mas eu não vou ficar de braços cruzados. O diabo que me desculpe, mas eu vou plantar para o reino de Deus. Eu vou plantar a verdade. Eu vou plantar bons sentimentos. Eu vou plantar o amor. Eu vou plantar o perdão. O diabo não vai ter ocasião no meu campo. Por isso que os homens não podem dormir. O diabo está trabalhando o tempo todo, amados. Eu tenho raiva do diabo. Miserável. Tem dia que eu oro, Senhor, volta logo. Eu oro, volta logo. Quando me contam alguma coisa ruim, eu digo, Senhor, volta logo. Porque eu sei, conforme Jesus Cristo mesmo ensinou aqui nessa parábola, que é o único jeito de parar Satanás. Continue acompanhando comigo a palavra, que logo você vai entender. Satanás, quando plantou o joio no meio do trigo, ele feriu uma regra do reino dos céus. Deus proibiu que no mesmo campo se plantasse a boa e a má semente. O diabo sabe disso. Deus proibiu. Então o diabo imediatamente feriu a ordem de Deus. E ele plantou a má semente. Era para plantar só trigo naquele campo, mas ele misturou as sementes, ele misturou a semeadura. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 19, para você gravar no teu coração que não se deve semear duas sementes no mesmo campo. Olha o que diz aqui, é regra na agricultura e é regra do reino de Deus, Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não se profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. O diabo falou, eu vou profanar a semente. Eu vou plantar uma semente diferente, porque eu quero corromper a boa semente. O diabo feriu essa ordem de Deus, foi lá e plantou o trigo. Agora, quando que perceberam que o joio estava semeado junto com o trigo? Só quando a erva cresceu e frutificou. Vamos ler agora a partir do versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, os homens, aqueles que tinham dormido, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Senhor, não foi o Senhor que criou o céu e a terra? Não foi o Senhor que criou o mundo e os seres humanos? Por que tem gente ruim nesse mundo? Como se a culpa fosse de Deus. Veja, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas veio o inimigo e semeou o joio enquanto os homens dormiam. Quer dizer que a responsabilidade por ter coisa ruim no mundo é culpa do próprio ser humano, que dormiu, que não vigiou, que vai deixando o joio crescer. Olha só. Senhor, como é que pode? Como que tem o joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Você vê? Olha a calma do pai de família, o dono do campo, que semeou a boa semente. Olha a atitude dele, de calma, sem confronto. Ele poderia falar, eu vou lá contra o inimigo, mas eu vou acabar com ele, eu vou arrasar com o seu campo, eu vou lhe dar uma lição. Olha a calma, o reino dos céus é assim.
A reação diante de uma tragédia, a reação diante de uma sabotagem ou traição, a reação diante do mal. Veja, o pai de família não vai semear a má semente. Ele poderia agora, o inimigo fez isso, então ele vai sentir o peso da minha mão. Ele estaria semeando a má semente. E o reino dos céus não semeia a má semente, só semeia a boa semente. Daí essa reação. A reação não pode ser despropositada. A reação não pode ser apaixonada. A reação não pode ser na base da ira. A pessoa tem que, às vezes, até se irar, mas não colocar o sol sobre a ira. A pessoa não pode se descontrolar mesmo diante da indignação. Eu estou indignado, o inimigo fez isso. Poxa, não gostei. Foi um inimigo que fez isso. Você vê que os servos, eles ainda não sabem viver o reino. A proposta: queres, pois, que vamos arrancá-lo? O que eles estão propondo? Vamos sair no braço, vamos lá arrancar o joio na marra. Isso não é atitude do reino, gente. Isso não condiz com a semeadura de quem é do reino de Deus. O que o Espírito Santo está querendo trabalhar na tua vida? Especialmente agora. O que o Espírito Santo está falando com você? Ele está querendo provocar um choque de ideias, para que você abandone todo o pensamento que foi gerado lá atrás, no tempo que você não era de Deus. Aqueles pensamentos ruins do tempo que você era do mundo, quando a gente semeava de tudo, bom e mal, mas principalmente coisas más. O Espírito Santo está querendo provocar um choque de ideologia. Atenção, escute bem, olhe bem para mim, porque o Espírito Santo vai te falar uma coisa. Você não é mais do mundo, você não é mais das trevas. O diabo está colocando joio no teu campo. O diabo está te cutucando de todas as maneiras. O diabo está arrumando agentes do inferno para te provocarem. O Satanás está trabalhando dia e noite para te destruir. Mas você não vai perder a cabeça, porque a tua vida está já na mão de Deus. Você agora pertence ao Senhor Jesus. As tuas atitudes não são mais na paixão do mundo, e sim no amor do reino dos céus. Você não é mais aquela pessoa. Por isso que diante do mal, duas sementes serão colocadas na tua frente, a má e a boa. Mas você já entendeu, não dá para semear a má semente com a semente boa. Eu não posso mais... Poxa, minha semente é boa, minha semente é do reino, não cabe mais na minha vida a má semente e plantar junto com a boa, não cabe mais. Estão me oferecendo a alternativa da má semente, mas eu não quero mais. A atitude agora é outra. Você vai ter que reagir dessa maneira, porque toda vez que você semear vento, vai colher tempestade. Toda vez que você semear o mal, você vai colher coisas malignas. A pessoa colhe aquilo que planta. Olha a reação do pai de família. O inimigo é quem fez isso. Está sabendo quem foi. Não falou de vingança, não falou de nada. Quer que nós vamos lá arrancar? Vamos sair no braço, Senhor. Dá autorização. Fala uma palavra que eu vou meter a mão. Queres que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Porém, ele lhes disse: não, 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 não. Você queria saber se Deus autoriza a tua vingança? Não. Você queria saber se Deus autoriza a tua retaliação, a tua atitude? Não. Não. Você queria saber se Deus autoriza você sair no braço? Não. Ele não autoriza. Não. Ele diz não. Para que ao colher o joio,
não arranqueis também o trigo com ele. O problema de você arrancar o joio é que você arranca o trigo com ele. O joio é uma planta que, ao crescer junto com o trigo, espalha a sua raiz e entrelaça a sua raiz na raiz do trigo. Quando tem uma pessoa ruim na igreja, quando tem uma pessoa ruim no teu círculo, no teu grupo, esta pessoa ruim, apesar de ser filha do maligno, essa pessoa conseguiu criar raízes e estabelecer raízes com outras pessoas. Conseguiu vincular a sua malignidade com gente boa. Então, quando você pensa em arrancar o joio, a raiz do joio está entrelaçada com alguns trigos. Aí quando você arranca o joio, vamos tirar aquela pessoa da igreja, vamos arrancar da igreja. Quando você faz isso, ela está tão enraizada, conseguiu se enraizar com pessoas boas, que as pessoas boas também saem, também são arrancadas. Desculpem, podem me criticar à vontade. Já me chamaram de pastor de pulso fraco. E a pessoa acha que força é pegar com a mão e arrancar. O Senhor Jesus não agiu desse jeito. Ele está falando, não, para que ao arrancar o joio também não arranqueis o trigo com ele. Jesus não age arrancando, não. Seria muito fácil para Deus arrancar o joio. Para ele é muito fácil. Jesus, em todas as situações que ele viveu, seria muito fácil ele usar a força do braço ou o poder que ele tinha. Você vê João, o discípulo do amor, junto com seu irmão Tiago, voltou de Samaria e falou para Jesus: Senhor, os samaritanos não querem te receber. O Senhor quer que a gente faça como Elias? O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e os consuma agora? Você vê o discípulo do amor. Eles estavam loucos para ver Samaria queimando, crepitando. Senhor, eles não querem te receber. E hoje em dia, quanta gente não quer receber Jesus? Quanta gente fecha o coração para Jesus? Tiago e João, vai, Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu e os consuma? O que Jesus fez? Disse, não, vocês não sabem de que espírito sois. Porque o Filho do Homem, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas sim para salvar as almas dos homens. O Senhor Jesus não destrói, Ele não planta a má semente. Ele veio para salvar, para dar vida. Qual é o mérito de usar o braço e arrancar? Arrancar, eu arranco daqui agora esse joio. Qual é o mérito de usar a força? Teve um guerreiro que entrou numa aldeia, matando homens, mulheres e crianças. Era um samurai. Ele chegou lá com a sua espada e dava gargalhada, e pegava tochas e jogava nas cabanas, e incendiava as casas, e destruía a lavoura. Matou todo mundo naquela aldeia, junto com a sua trupe, matou todo mundo. Mas ficou sabendo que tinha um velho num aposento que ainda estava vivo, um velho que estava meditando, que estava em oração, e ele entrou ali, e falou: velho, só falta você, eu vou cortar tua cabeça agora, e levantou a espada. Aí o velho disse: posso fazer um último pedido? E o guerreiro disse: pode. Vá até aquele galho e corte o galho daquela árvore. Aí o guerreiro: depois disso eu vou te matar, tá bom, velho? Foi lá e pegou a espada e cortou o galho que caiu no chão. Aí ele se aproximou do velho e falou: que pedido idiota, por que você me fez esse pedido? Aí o velho disse: agora eu quero que você pegue aquele galho e coloque novamente na árvore. E o guerreiro deu uma gargalhada: velho, você sabe que isso é impossível, já está cortado. E o guerreiro disse: ninguém pode fazer isso. Ninguém.
E o velho falou para ele: você pensa que é forte só porque destrói as coisas. Mas a verdadeira força não é destruir, é construir. E o guerreiro ficou olhando para o velho e não teve coragem de passar a espada na sua cabeça. Porque destruir, o diabo destrói. Jesus disse que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Destruir qualquer um consegue. Pegar uma metralhadora e sair matando, isso qualquer maluco faz. Qualquer pessoa pega uma arma e mata. Qual o mérito de se conseguir as coisas na base da força? Jesus Cristo está te dando esta palavra hoje. Você está num campo para semear. Você não vai semear com armas do mundo, nem com armas do maligno, nem com a força do teu próprio braço, mas você vai seguir o exemplo do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai fazer a boa semeadura na tua vida, e o diabo vai ficar envergonhado, porque enquanto Satanás, com facilidade, consegue matar, roubar e destruir, o diabo não consegue salvar uma só alma. Escute só, o diabo não consegue salvar nem a alma dele, mas o meu Senhor Jesus, aquele que foi humilhado e ferido na cruz, aquele com seu amor e com seu perdão, tem salvado milhões de milhões, inclusive você. Este é o Todo-Poderoso. Não arranquem não, para que não saia o trigo com ele. O maligno, ele consegue criar amizades na igreja. Às vezes até seria bom se aquele joio não tivesse no meio do trigo, mas se você arranca o joio, vai ter gente se doendo por causa da amizade, vai até sair da igreja. E isso em qualquer coisa, não é só na igreja não. Deixa, olha aqui, veja a estratégia do reino. Vamos ver? Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Qual é a ordem do reino? Deixa crescer. Amados, nós vamos ter que crescer com o joio do nosso lado. Nós vamos ter que suportar o joio do nosso lado. Mas nós não vamos fazer as obras do joio. O joio vai crescer junto. Nós vamos ter misericórdia do joio, mas o joio não vai ter misericórdia de nós. E o joio vai estar no nosso meio até para provocar. Uma vez eu pensei comigo mesmo, eu recebi uma provocação tão grande, que eu pensei, isso é um teste de Deus para ver se eu estou convertido, para ver se eu não vou sair no braço. E o joio vai ficar no nosso meio até para nos testar, até para ver se nós estamos convertidos, se nós somos do reino ou não. O joio até presta esse serviço. Se o diabo soubesse disso, ele mesmo arrancava todo o joio que semeou. Mas o joio no nosso meio serve para a nossa edificação. Quando você vê o mau exemplo do teu lado, quando você vê o joio crescendo ali, quando você vê o joio expandindo as suas raízes no meio do trigo, isso até para você é motivo de edificação, porque quem é de Deus não vai se abalar. A pessoa que diz, eu saí dali porque um irmão me afrontou, porque uma pessoa falou mal de mim, eu saí dali por causa do obreiro, por causa da obreira, eu saí dali por causa do pastor, isso tudo é conversa. O próprio trigo se arrancou porque não era trigo, era joio, porque quem é trigo de verdade, ele diz, aqui é o meu gerar, aqui é o meu lugar de permanência, é aqui que o Senhor mandou ficar, e é aqui que eu vou frutificar. Eu não vou sair para o joio prosperar sozinho, eu vou ficar aqui fazendo a minha parte e dando os meus frutos. Quem é trigo de verdade não sai, amados. Essa conversa, fulano saiu porque ficou muito triste. Saiu porque era joio. Porque o trigo não sai,
Agora veja só essa palavra, não é? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Qual é o fim do joio? Vai escapar? Nada. Vai ser amarrado em feixes. O ímpio vai ser amarrado e lançado ali no fogo. Amarrado quer dizer, não vai conseguir sair dali. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista estava batizando no Rio Jordão. Todo mundo achando que ele era o Messias. Aí João Batista falou que não, eu não sou o Messias. E João disse assim: em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, mas o joio, a palha, queimará com fogo que nunca se apagará. Qual é o final do joio? É palha, vai queimar. Palha só serve para queimar. Mas não é o teu caso. Jesus Cristo explica essa parábola. Vamos finalizar lendo a explicação do Senhor Jesus a partir do versículo 36. Estou em Mateus 13, 36. Então, tendo Jesus despedido a multidão, foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que cause escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós vamos sofrer as afrontas do joio que está plantado no meio do trigo. Mas a gente já sabe qual é o fim do joio. E quem perseverar até o fim, vai resplandecer como o sol no reino do seu Pai. Isto é, vai viver a glória eterna do reino de Deus. Agora, quando Jesus explicou esta parábola, ele falou uma coisa interessante logo de imediato. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Agora olha só, ele falou de trigo. Ele falou da boa semente. E o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Jesus Cristo não semeou a boa semente só com palavras. Ele semeou também com atos. Porque a fé sem obra é morta. E o Senhor Jesus, que veio fazer essa semeadura aqui na terra, que é o mundo, o Senhor Jesus, Ele mesmo semeou e Ele mesmo é a boa semente. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler o versículo 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O que Jesus disse na explicação da parábola do joio e do trigo? Os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. E o que ele está dizendo aqui? Que a pessoa que o honra também será honrado pelo Pai. Qual é o fim do ímpio e qual é o fim do justo? Já está profetizado. É a pessoa que escolhe, através da semeadura,
qual vai ser o seu destino final. Para terminar, a última referência que eu vou ler, Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 11. A semeadura que você faz aqui na terra mostra se você é do reino do maligno ou se você é do reino de Deus. Se você é do maligno, vai colher o que está reservado para o maligno. Se você é de Deus, vai colher o que está reservado para os que são de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Diga, segundo as suas semeaduras. Vou reler esse versículo, entenda. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, segundo as suas semeaduras. Qual a tua semente? O que é que você anda plantando? Versículo 13: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, segundo as suas semeaduras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante, as obras não salvam, mas condenam. Interessante. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo e fazer muitas boas obras, mas as obras não salvam, mas condenam. Você vê que só foi salvo quem tinha o seu nome escrito no livro da vida. E como que o nome de uma pessoa é escrito no livro da vida? É porque ela merece? Não. É porque ela vai atrás da semeadura que o Senhor Jesus fez primeiramente. Quem me ama, este me servirá. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não dará frutos, mas se morrer, produz muitos frutos. Então Jesus foi a primeira boa semente. E agora todos nós somos frutos do Senhor Jesus. Como que o meu nome é incluído no livro da vida? Se eu vier na sequência do Senhor Jesus. Se eu entregar minha vida para Jesus, reconhecer que até hoje só fiz más semeaduras, reconhecer que até hoje só pequei e vivi de maneira errada, minha consciência me mostra isso, meu coração me mostra isso, a palavra de Deus me mostra isso. Eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora, mas eu reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, que Ele deliberadamente preferiu a morte para me produzir vida. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E só não será lançado no lago de fogo e enxofre quem tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ainda que você tenha semeado só coisas ruins até hoje, Jesus Cristo é o único que tem poder para fazer uma limpeza completa no terreno do seu coração, tirar as mágoas, amarguras, ódios, revanches, desejos de vingança ou de morte, desejos de retaliação. Jesus Cristo é o único que tem poder para limpar o terreno do teu coração, porque Ele já lançou a boa semente é a palavra de Deus.
E quando a pessoa recebe Jesus, o Filho de Deus, e ela crê em tudo que ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse ele. Essa pessoa se torna filha do reino. Essa pessoa mesma se torna boa semente. Essa pessoa vai produzir bons frutos daí em diante. Se você quer escapar de todo juízo, se você quer escapar de toda condenação, se você ainda quer consertar a sua vida, pastor, eu reconheço que eu joguei minha vida na lata do lixo. Pastor, eu reconheço que tudo que eu fiz foi em vão, foi inútil, eu só plantei coisas ruins até hoje. Mas se hoje, ouvindo esta palavra, porque você tem ouvidos para ouvir, porque o teu entendimento te mostra, porque o teu coração está aberto, se agora, crendo nesta palavra, você entregar tua vida para Jesus, se você se arrepender da má semeadura que fez até hoje, e começar a semear agora no reino de Deus, segundo a boa semente que o Senhor Jesus está entregando a você, se hoje você preferir a boa semente, a tua vida vai ser totalmente restaurada, transformada, e até os erros que você cometeu, que alcançaram pessoas inocentes, até esses erros que influenciaram na vida de familiares e pessoas queridas, até esses erros o Senhor Jesus vai consertar. Coisas que você achou que não tinha mais jeito, você vai ver que o Senhor Jesus, a partir de hoje, com a boa semente que Ele está te dando, Ele vai transformar totalmente o teu deserto, e você vai ter um jardim abençoado. E a certeza da salvação, que é o mais importante, porque só existem dois destinos, assim como só existem dois caminhos, assim como só existem duas portas, também só existem dois tipos de pessoas: o joio e o trigo, o ímpio e o justo. Os dois destinos finais, a perdição eterna ou a salvação eterna. E o que determina isso é a tua atitude agora, de você entregar tua vida para Jesus. Não deixa ninguém desviar tua atenção, porque o diabo semeia o tempo todo. Não deixa nada impedir você de pegar agora a boa semente do reino. Não foi por acaso que o Senhor Jesus te trouxe aqui, porque Ele quis realmente falar com você. Ele quis te propor uma nova vida. Ele quis te propor uma vida abençoada. Tudo vai depender agora da tua resposta. Se você for favorável à boa semente e entregar tua vida para Jesus, você vai começar a colher os bons frutos a partir de hoje. Mas se você ficar indiferente, continuar plantando a má semente, servindo o maligno, o inimigo, então você só vai colher destruição na sua vida. Hoje Deus está te propondo a vida ou a morte, a salvação ou a perdição. Hoje Deus está te propondo o melhor ou o pior. Você que vai decidir agora. E se você já é do reino, eu tenho certeza que você vai pegar a boa semente. Quem aqui hoje quer receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você não é filho do maligno. Você não é filha do maligno. Vem aqui para frente para declarar que você quer ser filho, filha de Deus. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh glória. É a boa semente. É a boa semente, por isso que a tua semeadura vai ser ótima. Você que está conosco aqui, por favor, não fique indignado, indignada,
Mas se você andou plantando más sementes, não dá para misturar as duas. O reino dos céus proíbe que se plante no mesmo campo duas espécies de semente. Você só pode plantar a boa semente, porque você é do reino. Mas você reconhece que andou também plantando a má semente. Não quero entrar em detalhes, mas você reconhece isso. Não estou falando só com quem está desviado ou desviada, não. Estou falando com quem reconhece que andou plantando duas espécies de sementes, a boa e a má, no mesmo campo, e você não quer mais isso. Hoje você quer uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de semeadura, só a boa semente. O Espírito Santo falou com você, falou muito, mas Ele não quer que você fique escondido aí atrás. Ele quer de você uma posição, uma atitude, uma mudança de atitude. E esta é uma boa atitude. A partir de hoje, Senhor, eu me comprometo contigo aí na frente a só plantar a boa semente. Não quero mais cochilar, não quero mais dormir. O inimigo não vai mais me enganar. Agora minha atitude é outra. A palavra falou comigo. Eu reconheço que estava plantando a má semente junto com a boa, mas agora eu só quero a boa. Então vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá e vamos aplaudir muito o Senhor Jesus. Isto é compromisso, isto é pacto com Deus. Isso é declarar: eu quero ser somente do reino de Deus. Eu não vou trabalhar para Satanás nunca mais. Nunca mais vou plantar a má semente. Vem aqui para frente, vamos aplaudir mais o Senhor. Glória a Deus. Enquanto mais pessoas estão vindo, deixa eu falar com pessoas que estão ouvindo pela rádio, tanto aqui no Brasil como fora do país pela internet. Você ouviu a palavra. Quem é de Deus só planta boa semente. Os filhos do maligno é que plantam a má semente. Você ouviu a palavra. E Deus não aceita a mistura de duas sementes, a boa e a má, no mesmo campo, na mesma vida, no mesmo coração. Você que ouviu esta mensagem pela rádio, aonde você estiver, se você quer entregar tua vida para Jesus, voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do aparelho de som. Você que está ouvindo pela internet, se ajoelhe ao lado do teu computador. Como nós também vamos nos ajoelhar aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro. Vamos nos ajoelhar. Isso é pacto com Deus. Isso é compromisso com Deus. Todos os que estão na estrada, você não tem tempo nem de frequentar a igreja, mas a Paz e Vida tem sido a tua igreja na estrada. E você está ouvindo esta palavra também nas avenidas, nas ruas, nos caminhos. E você quer se render ao Senhor. Você é do reino de Deus, você não é do reino do maligno. E reconhece que estava semeando duas espécies de sementes. E agora você só quer a boa semente. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o teu veículo. Então somente reduz a marcha um pouquinho. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore, como nós vamos orar aqui com este povo que está na Paz e Vida sede do Rio de Janeiro. Você que está de joelhos aqui comigo, ore desta maneira: meu Deus e meu Pai, meu Pai querido, meu Deus amado, eu ouvi o mistério do reino por esta palavra do teu Filho Jesus. E eu tenho ouvidos para ouvir. E é por isso que eu vim aqui na frente para te pedir perdão
para de joelhos suplicar. Me purifica agora com o sangue de Jesus e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Meu Pai querido, a partir de hoje, eu só quero semear a boa semente. O diabo não vai contar com a minha mão para semear a má semente. A minha atitude aqui na igreja vai ser diferente. E do mesmo modo, na minha casa, e no meu trabalho, e na minha vizinhança, e na minha parentela, e em qualquer lugar. Meu Deus querido, quando o joio me afrontar, eu vou entender que naquela hora eu tenho que fazer a opção da boa semente e agir de modo semelhante ao teu reino. Pai querido, envia agora o teu Espírito Santo na minha vida para me ajudar a mudar de atitude, de vida, de reação. Me dá, Senhor, teu bom Espírito para eu ser uma bênção aqui na terra. Meu Deus da glória, com o perdão dos meus pecados, eu te suplico, escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.